Então, pessoal, esse é um assunto que particularmente traz muita satisfação de falar, e é muito interessante porque eu trabalho dentro desse ambiente hospitalar, né? Eu sou um preceptor de uma residência, então atuo assim tanto nessa parte assistencial do SUS, mas como também trabalho num sistema clínico dentro do Vita Fleury, onde eu atendo pacientes particulares. E o que eu percebo é que a gente tem pouca incidência de fraturas nessa população que tem uma condição financeira melhor. E quando a gente pega a população do SUS, nossa incidência acaba se tornando de uma forma muito grande. Então, esse tema, assim, vocês vão perceber que é bem bacana, não faz parte, às vezes, da rotina de todos, mas fico super à disposição para ajudar com conteúdo, com material. O Thales também me ajuda aí na dissipação de todo o que tudo que vocês precisarem. E o tema dessa aula eu apresentei, pessoal, dentro do Congresso da Sociedade Brasileira de Quadril, né, que é a reabilitação nas fraturas proximais de fêmur em idosos, né? Como lidar nesse melhor cenário. Então, quando a gente vai tratar de um paciente traumatológico, a gente precisa primeiro de uma equipe multidisciplinar. Mas, dentro da própria fisioterapia, todas as áreas praticamente atuam com esse tipo de paciente neurológico. Por que que eu estou dizendo esse paciente traumatológico? Por quê? Se a gente for pensar aqui, né, nós aqui na representação da Santa Casa, nós temos a fisioterapia respiratória, fisioterapia uroginecológica, ortopédica, e também a gente tem a parte que pode envolver outras disfunções que envolvam a fisioterapia. Mas o nosso paciente que chega com a fratura de fêmur é um paciente idoso, é um paciente sensibilizado, é um paciente que apresenta muitas dificuldades clínicas, que com grande incidência de morte. Nossa, grande incidência de morte? Sim, podendo chegar a dados de 40% de incidência de morte depois de 2 anos da fratura. Então, a gente precisa de uma equipe muito rápida de ação, muito capacitada e que não tenha medo de lidar com esse público. Porque eu percebo que muitos colegas, quando começam a trabalhar com essa população idosa, ficam inseguros, às vezes com medo pela falta de treinamento ou de capacitação. Mas falo para vocês, é muito bacana devolver a qualidade de vida e ver como esses pacientes evoluem rápido dentro desse processo. Então, aqui a equipe da Santa Casa, a professora Vera Lúcia dos Santos Alves, nossa coordenadora, o Samir, que é meu representante aí junto comigo aí do ambulatório de as fraturas de quadril, o Diego e o Glauber também, que são professores da traumatologia. Então, quando a gente pensa em trauma, sempre vem esses vídeos, né? E acontece dessa forma. O objetivo de pôr na aula é chamar a atenção de vocês, mas o objetivo é trazer que isso são traumas de alta energia. Os pacientes idosos que fraturam o fêmur normalmente não ocorre dessa forma. Normalmente ocorre de forma menos trágica, sendo que esse vídeo é do nosso paciente da Santa Casa e por final tá muito bem, tá? Só foi assustador o vídeo, mas ele está muito, muito bem. Então, é um ponto importante da traumatologia. Quando a gente começa a observar, 10% dos pacientes que sofrem fraturas do fêmur proximal são pacientes mais jovens, tá? Então, assim, são pacientes que fraturam, caem de moto, acidente motociclístico, automobilístico, enfim, o que vai levar à grande incidência dessas fraturas. E esse é um paciente que fraturou o fêmur proximal. Mas você percebe que ele não fraturou só o fêmur, fraturou a tíbia, fraturou o fêmur, fraturou o pé e tornozelo. Então, assim, a gente tem que montar todo esse contexto desse panorama. Mas o nosso maior público na fratura de fêmur são os idosos, que equivale a 90% de todos os casos. Então, para vocês terem ideia, pessoal, o quanto é importante aprender a lidar. Porque quando nós cuidamos do idoso, primeiro, né, qual é a causa dessa fratura? Ele caiu e fraturou, ou o osso estar fragilizado, automaticamente ele fraturou, espontaneamente o paciente desabou. Existem essas duas circunstâncias. Quando você vai reabilitar um paciente pós-fratura, o que que o paciente sempre vai lembrar? Da queda. Então, o paciente vai ter um medo tremendo de voltar a caminhar. Então, por isso que esse é um grande desafio dos fisioterapeutas da ortopedia, é de buscar a deambulação e aplicabilidade mais rápido possível para esse paciente. Se a gente observar dentro desse quadro, certo? A gente vai perceber aqui o Brasil está com essa cor roxa aqui, e nós temos a quantidade de pacientes que morreram por 100 mil habitantes de ambos os sexos, dado esse trabalho publicado em 2025. Se a gente observar, o Brasil está lá embaixo da curva, né? Mas é uma incidência grande de morte.
Quando nós comparamos a China, por uma incidência muito maior de idosos e também um índice populacional muito maior do que o nosso, então a gente tem uma incidência maior. A gente fazendo a proporção, certo? Exemplo, a Argentina tem um dado mais alarmante do que o nosso. Os Estados Unidos também. O Japão, automaticamente também. Mas o que que acontece no Japão? A, a faixa etária da média da população idosa é muito maior do que a nossa. Então, por isso que é extremamente importante prestar atenção que isso se torna um problema de saúde pública do mundo como um todo. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu faço, qual a melhor forma de eu tratar um paciente pós-fratura? Eu vou deixar essa pergunta mais para vocês mais para frente. Opa. Então, essas quedas estão relacionadas com o quadril, normalmente ocorrem em ambientes fechados, queda da própria altura, normalmente é durante o dia, durante as atividades de vida diária, frequentemente envolve movimentos laterais ou para trás, muito envolvendo a rotação sem o campo visual, tá? Escorregões são predominantes, mas a perda de equilíbrio, fraqueza e colapso são notáveis. E esses são os dados desse trabalho aqui relacionado ao envelhecimento. Então, quando nós envelhecemos, nós perdemos massa muscular, que isso é natural e fisiológico. Quando nós envelhecemos, nós reduzimos as quantidades a qualidade dos nossos reflexos. Quando nós envelhecemos, nós reduzimos muito as nossas funcionalidades. Então, tudo isso envolve os mecanismos para a queda. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado que para prevenir queda, a gente tem que pensar no quê? Fortalecimento muscular, reeducações funcionais, exposição à atividade física, uma boa alimentação, uma boa acuidade visual. Então, o paciente tem que passar com os médicos para fazer, o oftalmologista para fazer o controle do campo visual, ver se existe. Vários idosos não gostam. Escuta, porque a redução da audição também leva o paciente a caminhar, não enxergar, não escutar os comandos em volta do ambiente. Isso faz parte do envelhecimento. Então, por isso que é importante a gente, quando vai trabalhar com o idoso, que é uma população muito especial, porque a gente tem que saber lidar com tudo isso, com as alterações cognitivas e também com os fatores de envelhecimento. Então, esses fatores levam à fragilidade. Automaticamente, a fragilidade pode sendo envolvida também pela fragilidade óssea, que é o ponto da osteoporose ou osteopenia, onde o osso se torna-se mais fraco simplesmente também pelo envelhecimento. Então, nosso idoso fica mais fraco muscularmente, a estrutura óssea mais fraca pelo envelhecimento, e automaticamente, se você fizesse uma educação funcional, fizesse um fortalecimento muscular controlado, provavelmente a gente reduziria muito as incidências de osteoporose e osteopenia. A gente fazendo um fortalecimento controlado, a gente reduziria muito as capacidades dos pacientes que envolvem nas quedas. Isso é notável e descrito na literatura. Então, quando a gente pensa nesse paciente, olha como ele vem para mim na Santa Casa. É um paciente sarcopênico, tá? Às vezes com sarcopenias extremamente severas, tá? E os pacientes também com fragilidades ósseas. Você sabia uma curiosidade? Quando você olha um paciente no raio-x, que é onde tem essas setas, e você vê falta de porosidade óssea ou falta de mineralização, significa que você já perdeu 70% da massa óssea desse local. Poxa, professor, perde tudo isso? Perde. Então, por isso que é fundamental a gente começar a olhar e falar: caramba, como é que eu vou prevenir isso, professor? A incidência de osteoartrite ou de osteoporose em mulheres é maior, mas envolve as condições hormonais, sim, passe com o médico, ginecologista. Não significa que você não vai ter, mas significa que o idoso precisa desse cuidado, não somente prevenir quedas. Então, as consequências do trauma. Então, a gente tem uma taxa de mortalidade no primeiro ano de 14,4% e no segundo ano de 24,4%. Ou pelas incidências diretas do trauma, certo? De causas diretas ou causas secundárias. Se o tratamento foi feito conservador, olha que interessante, conservador, não foi feita a decisão cirúrgica, a incidência sobe para quase 30% no primeiro ano e 45% no segundo ano. Outro dado importante, olha a importância da fisioterapia. Os preditores, né, de mortalidade ao longo do tempo em pacientes idosos, né, fratura do fêmur,
Se você conseguir de 2 a 4 semanas sem descarga de peso, está associado a dados de mortalidade maior. Então, significa, olha a importância que o fisioterapeuta tem desde o primeiro dia pós-tratamento cirúrgico desse paciente. Mesmo que o paciente não possa realizar descarga, você tem estratégias para usar a perna contralateral, membros superiores para se manter ativo. Então, olha a importância que nós temos dentro do processo de vida desse paciente. Então, isso é importante para todos nós. Outros fatores que também levam à mortalidade nas fraturas proximais de fêmur. Olha que interessante. Câncer, dependência das atividades de vida diária, pessoais, então a gente precisa de ter ajuda por falta de condição funcional. Doenças cardiovasculares, demência, embolia pulmonar e insuficiência cardíaca, tá? A incidência de morte nos próximos 3 anos chega por volta de 40%. Então a gente tem que pensar que cuida não somente de uma fratura, mas de um paciente como um todo. Então, qual a melhor forma da gente doar? Aquela pergunta que nós fiz anteriormente. A melhor forma de você prevenir a fratura é prevenir a queda. Então, já existem diversos, a gente aprende isso na faculdade, todos os lugares que falam de gerontologia, sempre em esse manual de como deve ser o ambiente do idoso. Não pode ser piso escorregadio, não pode ter carpete em ambientes de grande amplitude, certo? Os tapetes às vezes não devem existir. Eu sei que os idosos resistem porque eles acham lindo a casa deles, e eu acho que eles têm total razão. Porém, funcionalmente não é bacana. Obstáculos como cadeira, escadinha, sofá, tem que fazer o ajuste dentro da casa para que fique fora do ambiente de passagem. Os corredores, barras laterais, banheiro com barras laterais, toda estrutura que o idoso consiga, se ele cansar ou desequilibrar, que ele consiga ter um ponto de fixo para segurar, tá? Então, isso para a gente é extremamente importante. Outro ponto importante para a gente é o trabalho neurocognitivo. Então, aqui a gente tem a atuação do Sensorial Move, tá? É um trabalho que está sendo feito com uma idosa de neurocognição associada à tarefa. É um trabalho no qual eu estou fazendo lá nas minhas pesquisas, o meu aluno de mestrado está fazendo isso, certo? Uma pesquisa científica onde compara o exercício associado à neurocognição, para ver se isso a gente consegue melhorar a qualidade funcional do idoso. Então, isso para a gente é fundamental, a gente começar a observar isso. Então, quais são os principais tipos de fratura que nós temos? Nós temos a fratura de colo e a fratura transtrochanteriana. Então, a fratura de colo é o que nós mais atendemos no hospital, né? No meu caso. A maior na população mais idosa, 60% das fraturas que envolvem quadril são intracapsulares, 70 a 90% são desviadas, significa que as fraturas, quando elas ocorrem, automaticamente se torna-se com grande desvio, automaticamente se tornam instáveis e precisa de procedimentos cirúrgicos mais avançados. E qual que é o procedimento cirúrgico mais avançado para um paciente de fratura de fêmur? É a prótese. É retirada da cabeça e a colocação do dispositivo. 3% do público é abaixo de 40 anos, certo? Isso normalmente está envolvido a alta energia. Normalmente está associado à densidade mineral óssea reduzida. Olhem só, paciente que pratica atividade física e o paciente que não pratica. E aí, então, será que é importante ter uma educação social da atividade física? Será que é importante a gente ter um cuidado com o nosso idoso? Então, vamos lá. O mecanismo de trauma, queda de trauma direto contra o cantemar, cai de lado e acaba se chocando. Queda com rotulação lateral máxima da cabeça do fêmur, apoiando na parede posterior e acaba se chocando e fraturando, gerando vetor de força nessa região. O diagnóstico clínico início agudo de dor no quadril, incapacidade de descarregar o peso, o encurtamento do membro associado à rotação, que a gente chama de posição do abandono, e uma amplitude de movimento muito dolorosa. E como pré-requisito, o médico tem que fazer um raio-x antero-posterior, tá? Um raio-x antero-posterior com rotação interna e um perfil. É o protocolo que eles usam dentro do sistema da Santa Casa. Então, para quem não sabe que a posição de abandono é essa paciente presente, olha como encurta o membro, os músculos protegem, acabam fazendo. Não se usa tração nesse tipo de fratura, tá? Não há necessidade, porque às vezes a tração ali acaba, às vezes, gerando mais comprometimento vascular.
E a classificação, não vou descrever aqui para vocês, mas para quem se interessar, a classificação das fraturas proximais de fêmur em relação ao colo, a gente usa a classificação de Gardner. Então, ela é dividida em 4 tipos, tá bom? Aqui não vou descrever, mas o grau 3 e grau 4 são as incidências de maior gravidade, e onde provavelmente o médico opta por fazer uma prótese. Ao grau 1 e grau 2, normalmente são decididos de colocar uma placa com parafuso chamado de DHS ou parafusos canulados para dar mais estabilidade. Qual que é a vantagem de fazer a cirurgia não menos agressiva? É que você tem menor condição de clínica ao paciente, a sobrecarga metabólica é menor, e os resultados clínicos também são bem satisfatórios. Então, a Garden, o paciente pode ficar imobilizado no leito, né? E os pacientes podem ser normalmente estabilizados por parafusos, que é o mais aplicado, mas depende muito da condição hemodinâmica. Se a condição hemodinâmica não possibilita, o paciente fica imobilizado ao leito. 25% dos pacientes retornam a caminhar como anteriormente. O problema de ficar no tratamento conservador é a risco de trombose venosa profunda, síndrome do imobilismo e redução da capacidade funcional. O tratamento cirúrgico, né? Nas Garden 1 e 2 eu vou falar que é a fixação in situ, e 3 e 4 vai ser a prótese que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a imagem, não sei por qual motivo ficou um pouco... Ah, melhorou? Acho que é pela internet. A gente tem aqui os parafusos canulados, aqui a DHS e a haste intramedular, tá? Que é mais usada no tratamento das fraturas transtrocanterianas. E aqui é um paciente que nós atendemos na Santa Casa, do sexo masculino, 69 anos, história de queda da própria altura, dia 5 de março de 2016, fratura do colo do fêmur à esquerda, tá? Então a gente consegue ver muito bem a fratura, olha a diferença do colo da direita para a esquerda, e foi submetido à colocação da haste ou dos parafusos canulados. E é legal que eles são colocados em 3 posições, formando um triângulo, onde dá boa estabilidade e bons resultados funcionais. No caso de não ser feito um tipo de procedimento como esse, pode ser feita a prótese como foi feita com essa paciente, o resultado clínico é importante. O sucesso das cirurgias pós-prótese por artrose é um resultado de 90 a 95% de chance de sucesso. Quando se trata-se de fraturas, lembra que as fraturas geram comorbidades e pode ser que o resultado clínico chegue em torno de 80 a 85%, mas o resultado é bom também. Então, nas fraturas, exemplo, transtrochanterianas, que é o outro tipo, aqui nós temos a fratura grave, olha só, o trocânter menor, trocânter maior, olha o desvio angular, olha o trocânter maior como ele acendeu, certo? Olha a distância da asa do ilíaco. Equivale a 40% das fraturas de fêmur, 90% são trocantéricas e 10% são subtrocantéricas, abaixo do trocânter. Ocorre mais em mulheres acima de 70 anos e o detalhe, em jovens abaixo de 40. E normalmente envolvendo alta energia e envolvendo também acidentes motociclísticos. Novamente, a posição de abandono é clássica nas fraturas proximais, tá? Como vocês ou já foi relatado anteriormente. Dor intensa e normalmente nas fraturas trochanterianas tem que fazer aquele pedido de raio-x e o médico também faz uma tomografia computadorizada, com o objetivo de fazer o quê? Ter uma melhor leitura tridimensional do aspecto da fratura. A classificação empregada é a classificação de Tronzo, tá? Nós dividimos ela em 5 tipos, tá? Tem uma descrição associada também a 6 tipos, tá? E por que que a gente fala isso? Porque a gente tem aqui a grau 3 e a grau 3 variante, tá? Enquanto normalmente maior numeração do tipo, mais difícil às vezes é a gravidade cirúrgica, mais difícil a complexidade, e por isso que é importante a gente sempre observar. No tratamento conservador desses pacientes, as comorbidades colocam muito risco, né, em relação à anestesia, então a gente tem que tomar bastante cuidado. As vias de acesso das fraturas transtrocantéricas pode ser um pouquinho maior que nas fraturas de colo, e normalmente nas fraturas de transtrochanterianas, os pacientes são colocados em trações esqueléticas, mas isso equivale de 10 a 15% dos casos. Para quem não conhece a tração esquelética, aquele dispositivo que você coloca um fio atravessando o fêmur ou a tíbia e é tracionado mecanicamente, gente. Então, o paciente fica com um peso pendurado ali, fazendo a tração, tá? E o paciente usa esse dispositivo, 15% do peso do seu corpo é colocado na tração, e o paciente fica de 2 a 3 meses nesse dispositivo, mas graças a Deus, raramente ocorre isso. Para quem não conhece a tração esquelética, é essa aqui, ó. O peso
e a tração propriamente dita. Então, ocorre esse vetor e automaticamente o que que você faz? Descomprime e espera o processo de dor diminuir, o processo inflamatório reduzir e, no caso de fraturas mais estáveis, até o processo de reparação óssea. Único problema, o que a gente tem que prestar bastante atenção. Esse paciente, você consegue fazer muitas coisas, porém, normalmente ele é poliqueixoso, porque é bem dolorido essa região. Mas exercícios metabólicos, certo? Com flexão plantar e dorsiflexão pode ser feita. Isometria do glúteo, exercícios do core, ativação do membro superior dá para ser feito precocemente, mas tome muito cuidado. Envolver flexão do tronco ou a flexão da perna não operada, lembra que a pelve acompanha. Então, você tem que tomar bastante cuidado, mas normalmente o paciente vai relatar dor. Então, ele tem dor nesse dispositivo. Então, tem que tomar bastante cuidado. Normalmente, as fraturas transtrochanterianas é utilizado a DHS ou a haste intramedular. E poucas vezes usa-se próteses. Entendeu? Então, assim, a DHS às vezes usa uma via maior, um procedimento mais. O raio-x assusta mais, porque olha só como fica os de grandes desvios, mas o resultado clínico é tão bom quanto. Então, como é que a gente faz com o nosso processo de reabilitação? Então, a gente vai ter que observar a via de acesso, o tipo de fixação. A gente tem que ter um cuidado com a amplitude de movimento e evitar rotações, grandes amplitudes. A descarga de peso, um resuminho, ó. Prótese, descarga de peso imediata. DHS, descarga de peso conforme o tolerável. Haste intramedular, descarga de peso conforme o tolerável. Certo? É assim que a gente acaba fazendo. Parafuso, descarga de peso proprioceptiva por 6 semanas e de 6 a 12 parcial e acima de 12 total, tá? Isso possibilita o treino de marcha precoce, você sabendo das vias de acesso em relação aos exercícios, o fortalecimento e a funcionalidade do seu paciente. Quanto mais rápido você agir, mais rápido você vai ter resposta ao seu tratamento. Quanto mais rápido você agir, menor a incidência de morte que nós teremos. Então, olha como é a nossa importância no processo de reabilitação. Então, aqui eu mostrando algumas imagens minhas pré-operatórias, fazendo exercícios ativo assistido, fazendo o manuseio do nosso paciente, tá? Então, você consegue ver que eu estou fazendo um trabalho de mobilidade, exercícios do membro superior, mas lembre que eu tenho que tomar cuidado com a flexão de quadril. A gente também faz exercícios nos pacientes no pós-operatório quanto à mobilidade, vai até onde o paciente não tenha desconforto. Então, normalmente nas fraturas proximais, você percebe que por volta de 60 graus, o paciente vai bem acima disso, é doloroso, não force de jeito nenhum e não faça nenhum movimento rotacional, tá? Elabore exercícios resistidos para flexão plantar e dorsiflexão. Ative o quadríceps mais rápido possível para que você tenha grande chance de sucesso de grandes respostas funcionais. Então, veja aqui os nossos alunos fazendo isso. Então, aqui tem um dos nossos alunos fazendo exercícios de resistências manuais, tá? Mostrando aqui o dispositivo associado à eletroterapia. O Felipe, que é o parceirão do Thales aí, o R2 também junto com ele. O Fê está fazendo um trabalho de PNF associado ao recrutamento do quadríceps. Então, ó, a gente já está treinando a descarga de peso na posição deitada, tá? E o que a gente tem de regrinha, que eu já disse para vocês? DHS, descarga de peso precoce com base na funcionalidade. Haste, a mesma coisa. Parafuso canulado, 6 semanas proprioceptiva, 6 a 12 parcial e carga total após 12. E a cerclagem, quando você vê uns arames ali envolvendo, porque o médico não conseguiu dar estabilidade, vai seguir o mesmo protocolo do parafuso canulado. Professor, deu tempo, põe o peso? Não. Converse com a equipe médica, acompanhe a radiografia para você ter certeza do que você está fazendo, para você não correr nenhum risco de machucar o seu paciente. Então, aqui mostrando a minha aluna Marcília, já faz bastante tempo essa figura, ela fazendo aqui, sentando e levantando o paciente, treino de marcha, com 2 dias para 3 dias de pós-operatório. Olha que resultado legal, tá? E essa paciente que também no pós-fratura, muito insegura, morrendo de medo, super preocupada com os movimentos no ambulatório, foi ganhando segurança, foi ganhando independência, certo?
uma paciente que perdeu muito peso, você percebe que ela é bem magrinha, olha as estruturas da mão aqui, muito magrinha, certo? Com muita dificuldade funcional, não conseguia sustentar o próprio peso pela própria idade, pelas reduções das forças musculares. Mas aqui o nosso aluno Rafael fazendo todo o trabalho de ativação, fazendo um trabalho de sentar e levantar, o treino de marcha com auxílio de andadores, e não tem protocolo, pessoal, de verdade, é estimular a funcionalidade na resposta clínica do seu paciente e trabalhando o fortalecimento muscular com base no que o paciente precisa. Então, a gente tem que treinar as descargas de peso, tá? Um paciente mais jovem também que colocou prótese, e fazer o treino de marcha simplesmente descarregando peso e reeducando as suas tarefas normalmente. Entra com exercícios de fortalecimento básico, né? Abdução deitado, abdução em pé, exercícios de estabilidade do core. Você pode explorar o quanto você desejar. Lembrando, veja o tipo de paciente que você está atendendo. E esse aqui é meu pacientinho, para quem subestima os idosos, tem 100 anos, seu Jacob. Apareceu no Globo Esporte, surfando uma onda, não sei se vocês viram. É ele. Fazendo treino cognitivo, associando a mudança de comportamento de direção, fazendo uso de fortalecimento aqui, agachando com o uso do kettlebell, fazendo um trabalho de avanço, ó, fazendo uma estratégia de agachamento, acompanho bastante a funcionalidade dele, e esse cara aqui, para mim, eu te falar, ele me ensina a cada sessão como nós devemos manter o exercício físico na ponta da língua. Porque todo mundo que pergunta para ele, como é que o senhor está tão bem até hoje? Ele fala assim, exercício, faço muito exercício. E é um idoso maravilhoso, com uma boa funcionalidade, 100 anos, né, pessoal? Tem uma acuidade visual um pouco bem, assim, bem reduzida, que acaba dificultando um pouco, mas tem todas as independências em casa, faz todas as tarefas sozinhos em casa, tem o acompanhante, porém, não há necessidade, a maioria das vezes. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer. Aqui tem uma fotinho de um dos grupos que nos ajudou aqui com algumas coisas quando eu estava no módulo. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado a toda a equipe da organização. E é muito feliz aqui, estou muito feliz de falar com vocês.